Tudo bem, graças a Deus. Vamos iniciar, já pode, Gold? Vamos iniciar, então, a nossa palestra online de hoje. O facilitador é Paulo César, que estava sumido, mas aqui da UEC, mas está retornando e é sempre um prazer recebê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo sempre. Paulo César ele é facilitador do Grupo Espírita Casa do Caminho, em Juazeiro do Norte, e é um irmão da gente aqui da UEC, muito querido. Ele hoje vai falar sobre um tema livre, e o tema é Maria. Eu vou fazer a leitura da mensagem, em seguida a prece, e passo a palavra para Paulo, e já peço para ele fazer a prece final. Vou iniciar com a mensagem do livro Minutos de Sabedoria. É o número 169. O amor é uma doação e não uma exigência. Quem realmente ama, dá tudo e nada pede. Quem pede e exige da pessoa que diz amar, demonstra que verdadeiramente não ama. Ao contrário, revela o egoísmo em alto grau. Amar não é receber, é dar. Não é pedir, mas proporcionar felicidade desinteressadamente. O melhor exemplo do amor verdadeiro é o das mães, que sabem amar com renúncia. Então, eu convido a todos aqueles que se sentirem à vontade para fechar os olhos e que a gente possa sintonizar com a espiritualidade amiga que sempre está presente quando um coração busca o alto, quando o coração busca a luz. Então, vamos sintonizar com os nossos amigos espirituais para renovar a nossa fé, a nossa misericórdia, o nosso perdão, tudo aquilo que buscamos com o mais alto, principalmente nesse período que estamos atravessando no planeta, de futuras guerras, de guerras internas e externas. Pedimos a proteção da espiritualidade para o nosso irmão Paulo César, que ele seja conduzido nessa palestra de hoje, que traga os seus conhecimentos para que possamos, junto com ele, evoluirmos. Que o Mestre Jesus nos ampare, nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Com você, Paulo, agora. Então vamos nós. Boa noite a todos. Para nós é sempre uma alegria, mas também uma responsabilidade. Não só porque estamos aqui reunidos, mas, sobretudo, para falar de Maria. Por vigilância minha, não passei o tema por completo para a Gódiva, mas eu vou pedir licença aqui a vocês, porque no final eu vou ler uma mensagem esta recebida à época em que a gente, na madrugada aqui em casa, a gente fazia algumas psicografias e veio essa em 2013. E eu sempre tive vontade de ler essa mensagem em público, nas palestras, mas eu nunca me atrevi a falar sobre Maria, embora seja, como se diz, devoto, né? Mas amo, respeito por demais esse personagem, né, da nossa história, na construção desse reino de Deus no coração do homem. Mas, naturalmente, nós não poderíamos iniciar nossa fala falando de Maria sem trazer para a nossa reflexão algo que está tão visível, tão assustador hoje no mundo, mas em especial aqui no Brasil, que é exatamente a violência contra a mulher, é o feminicídio. Recentemente, dia 9 agora, o Centro Espírita André Luiz, aqui na cidade do Crato, ele promoveu um seminário que é Enfrentamento da Violência contra a Mulher.
E eu vi nesse gesto do André Luiz, do centro, uma perspectiva de abertura para temas tão cruciais que a atualidade exige que seja estudado, debatido, né? E o Centro Espírita abriu a porta. Então, lá estavam 3 mulheres, a juíza do trato, uma doutora em direitos humanos, e Joseandra, que é palestrante também formada em direito. E lá foi debatido exatamente sobre a violência da mulher e como desenvolver mecanismos para esse combate. Então, a gente pensou, quando a gente estava preparando, que seria interessante que a gente trouxesse essas questões. E alguém pode até pensar, não, mas aí não tem nada a ver com Maria. Tudo a ver, tudo a ver. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, agora em 2025 foram 1.568 mulheres assassinadas, o que dá uma média de 4 mulheres por dia. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, alguns perfis em que esse fórum ele traz é que 62% dessas mulheres que foram mortas são negras, né? E 50% tem entre 30 anos e 49 anos. E o mais assustador, 66% dessas mulheres foram mortas em casa. E 59% por seus companheiros e 21% por ex-companheiros. Então, isso é preocupante, e eu vi nesse gesto do André Luiz exatamente essa possibilidade das casas espíritas trazer à luz esses problemas dentro da visão, obviamente, como enxergamos tudo isso, mas que seja debatido e que seja questionado alguma coisa que seja necessário para que se trabalhe e se combata essa violência. Então, por isso que a gente pensou em começar dessa forma. Porque, gente, não há, por parte de quem faz alguma comparação entre Maria e as mulheres da atualidade, de forma nenhuma. Isso não significa colocar Maria e as mulheres atuais em oposição uma contra a outra. Não é isso a nossa intenção. Mas é perceber que alguns valores ainda permanecem vivos e outros certamente tomaram algumas formas novas. Por isso que a gente tem vivenciado tantas experiências, sobretudo no avanço e nas conquistas das mulheres. Mas alguns valores, eles ainda permanecem vivos. Se a gente olha a história de Maria de Nazaré, Maria viveu numa sociedade extremamente patriarcal. E Maria demonstrou uma coragem, sabe, singular, a coragem de Maria. E a gente observa que a grandeza de Maria de Nazaré, ela não está na sua forma exterior, mas na sua força interior. Esse é o diferencial. Está exatamente na sua força interior, na sua capacidade de amar, de proteger, mas, sobretudo, na capacidade de perseverar na sua missão. Mas, quando a gente traz para a nossa atualidade, a gente observa que as mulheres conquistaram espaços antes inimagináveis. Hoje, mulher é diretora de empresa, hoje a mulher está na política. A mulher hoje sustenta o lar. E quando nós falamos em sustentar, não é mais somente aquele processo de dona de casa, de cuidadora dos filhos. Segundo as estatísticas, 51% das mulheres hoje são provedoras dos lares. São elas que seguram, mantêm esses lares.
Então, essa situação da mulher de hoje. Mas aí surge um detalhe. Diante de tanta conquista, a gente percebe que há muita exigência em cima da mulher. É uma exigência por uma perfeição, é uma sobrecarga emocional. Tudo consequência desse processo, dessas conquistas. Novamente, a gente volta para Maria de Nazaré. Criada numa cultura rígida, né? Maria de Nazaré, a sua época, e hoje a própria sociedade exige da mulher atual uma competitividade que muitas vezes chega a ser desumana. A nossa sociedade exige isso da mulher, essa competição. Mas há um ponto que une Maria e as mulheres atuais, e suas lutas e conquistas. É exatamente a capacidade de cuidar sem perder a sua sensibilidade. Maria cuidou de Jesus com ternura e firmeza. E hoje milhões de mulheres cuidam emocionalmente dos seus lares, de sua família. Portanto, compreender Maria, como muitos ainda têm essa ideia de uma mulher submissa, isso é um equívoco. Nós não podemos compreender Maria como representante dessa submissão, mas ao contrário. É exatamente o contrário. Maria é uma consciência espiritual elevada. Maria é grande não só porque é mãe de Jesus, mas também pelas suas escolhas morais que ela fez enquanto aqui esteve. Por isso, Maria é grande. Hoje, as mulheres buscam ser reconhecidas, buscam essa independência, a mulher atual. Mas, acima de tudo, busca, mais do que seus papéis dentro da sociedade, elas buscam demonstrar a essência dessa construção dentro dessa sociedade hoje, ainda tão violenta e machista. Há um ponto também que eu achei de uma grandiosidade que une Maria e as mulheres atuais, que é exatamente a força do princípio feminino. Acolher, transformar e iluminar. Passaram-se os séculos. O cenário é totalmente diferente, mas o tempo não apagou. Durante todo esse tempo, esse espaço entre Maria e as mulheres atuais. O tempo não apagou a essência da coragem feminina. É por isso, gente, que quando eu falei no início da minha dificuldade de falar de Maria, é porque falar de uma personalidade, de uma excessitude de Maria, parece que para nós é buscar quase que o inconcebível. Pelo menos para nós que ainda moramos nessas faixas, né, ainda guiada pela sombra. Porque Maria é um espírito de uma envergadura moral, de uma pureza que talvez a nossa sensibilidade ainda não consiga captar, ainda não consiga compreender a essência desse espírito. Se hoje as mulheres buscam conquistar espaço, imaginemos a época de Maria. Era muito mais difícil, muito mais difícil. Os corações humanos viviam cercados de preconceito, de ódio. As religiões, então, eram totalmente voltadas ao comércio. A questão do próximo, esse não existia o próximo. O pobre
era muitas vezes explorado. E muitas vezes, ainda no seu nascedouro, a virtude da benevolência já era morta. Basta a gente olhar as histórias, os livros de história, que até hoje, quantas pessoas, quantos espíritos que vêm a esse mundo com o intuito de levar a boa nova, de divulgar a paz, o amor, e essas pessoas são mortas. Então, Maria é esse espírito de envergadura moral elevadíssima, de uma pureza quase que lirial, que veio a esse mundo com a incumbência de receber e acompanhar o maior espírito que já pisou na terra, Jesus de Nazaré. Lamentavelmente, minha gente, os evangelhos canônicos mal falam de Maria, mal citam Maria. Se você olhar nos 4 evangelhos, você vai ter ali no máximo 10 ou 15 citações de Maria, quando somado às citações que eles se referem a ela como mãe de Jesus. Se você pega nesses evangelhos, a fala de Maria é muito pouca, salvo engano, 4 ou 5, que é a do vinho, tem a do vinho, tem algumas passagens que são mais 4 ou 5 falas de Maria. Aquele encontro que ela tem com a prima dela, Isabel. Infelizmente, o nosso evangelho mal fala de Maria. E numa pesquisa rápida que eu fiz no Google, todas as religiões mais conhecidas do mundo têm citações de Maria, sobre Maria, dada a importância desse espírito. E de forma quase que, eu não diria, talvez paradoxal, nós vamos encontrar no Alcorão, o livro do islamismo, que a mídia até hoje mostram essas pessoas como bárbaras, terroristas. Eles fazem muito mais referência a Maria do que o nosso próprio evangelho. Eles citam, para vocês terem uma ideia, 34 vezes Maria. Quando se refere a ela como mãe do profeta Jesus, vai para mais de 70. Maria é a única mulher que é citada pelo nome nesse livro do Alcorão. O capítulo 19 é todo dedicado a Maria, no livro do Alcorão, dos muçulmanos, na religião do islamismo. Veja como é uma coisa meia louca, né? Eles tratam Maria com tanta reverência, ele diz que Maria teve o filho virgem e que é um dos espíritos mais puros que já pisou a superfície da terra. O Alcorão. Mas quem é Maria? Muitos mitos rondam a história, né, de Maria. O Espiritismo nos traz a única certeza que Maria é um desses espíritos mais evoluídos que veio à Terra para preparar a chegada de Jesus. Chegada de Maria, que foi profetizada pelo profeta Isaías 700 anos antes do seu nascimento. Quando ele diz no capítulo 7, no versículo 14, que ele diz que uma virgem daria a luz a uma criança e lhe daria o nome de Emanuel, 700 anos antes de Maria nascer. Então a Terra passa por todo um processo, uma varredura espiritual, para que esse espírito viesse à Terra. E se os textos evangélicos mal falam sobre a origem de Maria, coube às tradições algumas informações sobre Maria de Nazaré. Informações como o nome de seu pai, de sua mãe, Joaquim e Ana. Informações de que ela nasceu 18 ou 20, ou século XX, não tem precisão, antes de Jesus, antes do Cristo.
que ela nasceu também, não tem uma precisão, ou em Jerusalém, ou em Séfora, em Nazaré. E Maria, ela ficou órfã muito cedo, ainda criança. Perdeu seu pai e sua mãe. E passa a ser criada, educada pela sua família. Só que eles percebem desde cedo algo diferente naquela criança. A criança de uma inteligência muito avançada para a sua época, de uma estrutura, de uma conduta moral que faziam com que todos da família temessem pelo seu futuro. É quando eles resolvem colocar ela no templo para que ela ali ficasse internada estudando a lei do, né, o Corão na época. A lei da Torá. Ela passa o tempo lá estudando, se desenvolvendo. Mas Maria é aquele espírito que veio à Terra com uma missão: ser mãe e serva de Jesus. Como mãe, ela cuidou de Jesus no seu dia a dia. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, no capítulo que ele traz todo dedicado a Maria, ele vai falar sobre isso. E aí a gente vai começar a trazer alguns reflexos, algumas referências das nossas mães, como tem muito a ver com Maria. Humberto de Campos narra as vezes em que Maria ia buscar Jesus criança, que ele estava pela rua fazendo palestra, pregando junto àqueles visitantes que vinham ali para aquela cidade, confortando corações. Muitas vezes Maria ia pegar Jesus nas fontes de água. Uma vez Jesus chega em casa trazendo 2 malfeitores que era conhecido na redondeza por roubarem as coisas das pessoas, 2 ladrões. Veja, quando eu falei da referência, as mães de, né, passa para dentro, menino, ia buscar sempre os filhos na rua. Quantas vezes nossas mães acusaram nossos amigos de serem culpados pelas nossas más condutas, né? Pelas vezes em que nós chegamos à tarde em casa, ficava pela rua, nossas mães sempre apontavam aqueles culpados. Veja como não há muito que diferenciar do cuidado de Maria. Então, Maria ensinou a Jesus as coisas do dia a dia. Como serva, ela aprendeu com Jesus, o seu filho, as coisas da vida espiritual. E não há, meus irmãos, entre todos os servos de Jesus, todos, antes e até hoje, uma serva mais fiel do que Jesus, do que Maria. Maria acompanhou Jesus desde a anunciação até a sua ressurreição. É bem verdade que no início ela não compreendeu bem a missão do filho, mas depois a aceitou e se dedicou e foi uma serva fiel. Eu queria falar agora um pouco, mas como é de domínio público, e eu acredito que todos nós já ouvimos, já conhecemos tantas e tantas vezes todo o contexto do nascimento de Jesus, todo o processo que ocorreu. Mas eu queria tocar aqui em 2 pontos que eu acho que é muito importante para a nossa conversa de hoje. A primeira é quando o Espírito ou o anjo Gabriel aparece para Maria e dá o aviso do que iria acontecer. Após esgotado todos os argumentos de Maria, natural, o medo, a época em que Maria vivia, após esgotado todo o argumento e convencida pela fala do anjo Gabriel, Maria olha para ele e diz: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Nós vamos ver que no final da história de Maria, essa frase faz todo sentido. Então Maria diz: cumpra-se em mim segundo a sua vontade. Mas existe um personagem, meus irmãos, nessa história que engrandece
a missão de Maria. Sobretudo nos dias atuais, nos momentos em que nós estamos vivendo, sobretudo aqui no Brasil, onde homens oferecem cursos a outros homens de como se portar e de como ser homens. Quando o grupo de homens paga valores absurdos para se juntar a milhares de outros homens para subirem montanhas, para se conectar com a espiritualidade e estudar e desenvolver suas masculinidades, os chamados Red Pill, que está aí nas redes sociais. Uma contradição. É isso que a gente tem visto hoje na fragilidade do sexo frágil. Sempre foi o homem. O sexo frágil hoje está evidenciado no número de assassinatos de mulheres. O sexo frágil hoje se mostra com suas fragilidades. Então existe um personagem fundamental na história de Maria, que é exatamente José, seu esposo. E que é esquecido pela história. E não há muita fala sobre José, porque supostamente acham que José é aquele coadjuvante nessa história. Veja que quando José fica sabendo que Maria estava esperando o filho, ele pensa em abandoná-la e ir embora. Mas a gente vê a grandiosidade de José. Mesmo nesse momento, ele pensa em Maria. E ele planeja deixar Maria na calada da noite, quando ninguém estivesse vendo, para que ninguém soubesse, para que ninguém perguntasse a ele por que ele estava indo embora. É quando novamente o Espírito, o anjo Gabriel, aparece a ele e o convence, explicando que o que Maria estava a gerar era obra do Espírito Santo. Então, José se transforma por completo. Ele passa a ser esse símbolo de compreensão. Ele entende, compreende a grande missão que aquela mulher trazia no mundo. E ele precisava estar ali presente. E José se transforma em companheiro, junto com Maria, na sua missão. Era uma tradição, à época, que sempre que se nascia uma criança, levava-se ao templo para ser apresentado. E Jesus, como tudo era diferente, as notícias tinham corrido que o Filho de Deus havia nascido. Então José chega no templo para apresentar Jesus ao sacerdote. E assim que ele entra no templo, sai de trás de uma coluna do templo 3 levitas. 2 passaria para a história, seriam conhecidos. Só que quando eles surgem à frente de Maria e José, José logo toma a frente de Maria naquele instinto de proteção, porque ele não os reconhece. Só que quando ele reconhece, ele sorri e abraça. Era José de Arimateia, os 2 mais conhecidos, e Nicodemos. O mesmo Nicodemos que 30 anos mais tarde iria se encontrar na calada da noite com Jesus para colher informações sobre a reencarnação. Só que à época Nicodemos ainda era um jovem aprendiz das leis. Ainda estava no templo aprendendo e pretendendo se tornar um doutor da lei. Esse mesmo Nicodemos. E aí é onde tem um detalhe de muita importância. Nicodemos, ele estava em tratamento porque ele sofria de uma ulceração no tórax e que atacava, às vezes, seu coração. E isso o incomodava muito. E ele fazia tratamento porque era uma exigência do Sinédrio que você tinha que ser saudável 100% para que fizesse parte. E naquele momento em que Nicodemos pega Jesus no braço, o bebê, a criança, ao beijar os pés da criança, ele sente um incômodo na sua deficiência.
no seu problema. E depois, quando ele vai observar, ele está curado desse problema, dessa ulceração, quando ele pega Jesus no braço. Quando finalmente José chega para apresentar a criança aos sacerdotes, o que fez a leitura exatamente da profecia de Isaías, ele se vira para José e ele faz a seguinte pergunta: se a profecia aponta o nascimento desse filho de Deus por intermédio de uma virgem, como explica isso? O profeta Isaías mentiu ou nós não estamos sabendo interpretar as Escrituras? Após um breve silêncio, José responde: dignos sacerdotes de Deus, que o Senhor abençoe a todos vós. Se nós estamos na casa de Deus, a sinceridade não deve faltar em nossa fala. Devo dizer-vos que sou verdadeiramente marido de Maria. No entanto, quero vos relatar o que se passou no nascimento de Jesus, desse menino, que se encontra nos braços de Maria. Não sou o pai. Ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo. E esse interrogatório, ele prossegue, só que agora se volta para Maria. E aí eu sugiro o livro Maria de Nazaré, pelo Espírito Miranês, que traz detalhes dessa conversa, desse interrogatório, né, sobre Maria, sobre Jesus. Mas tem uma parte em que eles perguntam a Maria se esse é o filho realmente de Deus. As Escrituras dizem que desde criança, desde cedo, ele já teria que fazer prodígio, operar milagres. E é quando Maria diz e aponta para Nicodemos: pergunte a Nicodemos. E Nicodemos dá o depoimento do milagre, da cura que ele sofreu ao segurar Jesus de Nazaré. Nicodemos dá esse depoimento. Isso está nesse livro, Maria de Nazaré, do Espírito Miramês. Todos nós que caminhamos sobre a superfície da terra, nós temos a proteção divina, todos nós. E em todos os momentos, a espiritualidade, servindo de intermediário entre Deus e nós, eles estão sempre a nos falar, a nos proteger, seja de forma direta ou indireta, mas está sempre a nos falar. Nós aprendemos na literatura espírita que não há privilegiados. E Maria não foi privilegiada. Maria também passou pelo processo do esquecimento, como todos nós. Ela também passou pelo processo do esquecimento. Mas em todo momento, a espiritualidade protegeu Maria e, direta e indiretamente, se comunicou com Maria. Desde a anunciação, desde a fuga para o Egito, todo o processo, a espiritualidade sempre auxiliando a Maria. No livro Jesus de Nazaré, pelo Espírito José, parece que é do Carlos Bacero, ele fala que Maria ouvia os evangelhos nos pergaminhos com seus pais, ainda criança. E nos pergaminhos falava-se da vinda do Messias e de todo o sofrimento que ele passaria. E Maria, ainda criança, ela se vira para o pai e pergunta: mas como? O nosso Salvador há de sofrer tanto assim? Quem terá coragem de impor tantas dores ao homem que vem nos libertar? Veja, quando criança. Mas ela traz, como todos nós, mesmo com o véu do esquecimento, mas nós temos os nossos lances, essas memórias, né,
que nos chamam a atenção, que é sempre a espiritualidade, através dos nossos anjos protetores, nos orientando, nos guiando, nos ensinando como caminharmos nesse mundo diante de tanta dificuldade. Após o nascimento de Jesus, ficou conhecido na tradição a visita de 3 reis magos, né? Nada mais era do que 3 estudantes, que estudavam o que hoje a gente chama de astronomia. Então, guiados por aquela estrela, foram até Jesus. Mas veja a simbologia desses 3 presentes. Muitas vezes, até ontem, na palestra do menino, do Anderson, ele falou sobre a questão da paciência, de como muitas vezes nós buscamos os recursos da espiritualidade, e não só porque não temos tempo de esperar, ou porque queremos que sejam rápido, urgente, porque nós somos essas criaturas imediatistas, mas muitas vezes a espiritualidade nos fala de uma forma indireta, mas sempre para o nosso bem, sempre para a nossa orientação. Nós é que estamos ainda tão desconectados dessa espiritualidade que não atentamos muitas vezes para esses conselhos. Mas ela está sempre nos orientando, sempre nos induzindo, nos conduzindo por um caminho melhor. Mas somos nós que limitamos isso, por conta dessa agitação na qual todos nós estamos hoje envolvidos. Então, quando esses 3 reis magos trazem aqueles 3 presentes, há toda uma simbologia. Naquele ouro que eles entregam a Jesus, ou a Maria como presente, ali está simbolizando a realeza de Jesus. Uma realeza que é atemporal, uma realeza que a gente percebe que até hoje ninguém chegou perto. Se a gente pega a história, quantos reis, quantas pessoas famosas, ricas, que hoje nem a história lembram mais deles. E hoje, 2000 e tantos anos depois, estamos falando da realeza de Jesus. Quando ele também entrega a mirra, não o incenso, a Jesus, a Maria, também traz uma simbologia daquele incenso. É a vibração daquele momento. É a conexão que é feita com esse mundo físico, com a espiritualidade. E quando eles entregam a mirra também, há toda uma simbologia. É mais uma vez a espiritualidade, Deus falando a Maria. A mirra era usada no embalsamento, no sepultamento das pessoas quando morriam. Mais uma vez, a espiritualidade anunciando a Maria o que estava por vir. Que ela se preparasse para todo aquele processo. Eu falei a vocês que quando Moisés leva Jesus ao templo, mas já na chegada, na entrada, havia um ancião chamado Simeão, que ele tinha por função receber as crianças. Mas mais do que uma missão, Simeão tinha aquele desejo, porque ele sabia do nascimento do Salvador, e ele desejava conhecer antes de morrer. E quando Maria chega, que entrega Jesus a Simeão, ele eleva Jesus acima de sua cabeça. E ele diz: meus olhos agora podem cerrar, pois eu vi o Salvador. E olhando para Maria, mais uma vez, Deus, a espiritualidade maior, atentando para Maria, para que ela se preparasse para o que estava para acontecer. E mais uma vez, Simeão, olhando para Maria, diz: bem-aventurada és tu, mas uma espada de dor transpassará teu coração. Mais uma vez, Maria sendo alertada para tudo que iria acontecer. E de fato aconteceu.
Quando Jesus é preso, João vai a Maria correndo dizer a ela que o seu filho tinha sido preso. Maria se volta para o seu santuário, o seu coração, e ali entra em oração, pedindo a Deus proteção para o seu filho. E traz em sua memória aquela frase, aquela lembrança quando era criança. Por quê? Que um homem tão bom, que não praticou nenhum mal, vai sofrer tanto assim. Mais tarde, João volta e diz que ele foi condenado à crucificação. Mais uma vez, não, João volta e diz que ele ia ser julgado. Mais uma vez, Maria volta-se para suas orações. E por último, João chega dizendo que ele ia ser crucificado. É quando Maria eleva os seus olhares para o céu e diz: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Ou seja, quando ela recebeu a anunciação da vinda desse Salvador, ela utilizou esse mesmo argumento, obedecendo a essa vontade de Deus. É quando ela vai com João acompanhar todo o martírio de seu filho, todo o sofrimento. E, por fim, quando tudo acontece, Humberto de Campos, no livro Boa Nova, relata que após todo o processo, Maria vai morar com João em Efésios e passa a se dedicar aos pobres, aos leprosos, aos miseráveis que por ali passavam. E Maria faz da sua vida da sua casa esse pronto socorro a esses irmãos. Até que um dia, já cansada, já no final de sua vida, à noite, sozinha, quando está fechando a sua casa, ela vê um vulto e um mendigo se aproximando. E esse, quando chega, diz: minha mãe, eu vim ficar com você. E ela, já sem enxergar muito bem, maternalmente, como todos que chegavam ali, ela manda entrar. E ali, aquele mendigo começa a falar com ela sobre o céu, sobre as bem-aventuranças. E, inacreditavelmente, Humberto de Campos traz isso na obra, Maria começa a se questionar intimamente: quem é esse mendigo tão diferente dos outros? Quem é esse mendigo, como ela diz, que acalma as dores secretas da minha alma? Hoje, quando eu releio essa passagem, e por coincidência ou por necessidade, já que coincidência não existe, nós estamos estudando o meu dia, a gente aqui, God, Ivan, Márcia e um grupo, exatamente o livro Dores da Alma, né, da Meta. A gente está estudando esse livro. E quando eu vi Maria, um espírito tão puro, tão perfeito, e ela se questionou: quem é esse mendigo que fala e acalma as dores secretas da minha alma? Que nós possamos ouvir a voz desse mendigo, porque esse mendigo continua ainda na sua mendicância, buscando suas ovelhas. Porque esse mendigo que Maria perguntou quem era exatamente o seu filho, Jesus de Nazaré, que veio buscá-la, que veio pessoalmente buscar sua mãe. Então nós somos, sim, ainda possuidores dessas dores, que somente quando entendermos a dimensão dessa mulher, desse espírito chamado Maria, na verdade, quando foi batizada, quando foi, deram o nome de Miriam, Senhora da Luz. Mas para nós será sempre Maria de Nazaré. Eu vou pedir a vocês a licença para a gente terminar nossa conversa com essa mensagem que a gente, no dia 11/3/2013, nas madrugadas aqui de casa, a gente
fez essas anotações. Diante do Gólgota, padecia sobre prantos uma mulher de olhos tristes, porém ávidos de misericórdia. Diante do filho crucificado injustamente, clamava por perdão para os agressores do seu filho. Envolvida em lágrimas que copiosamente insistiam em rolar pelo seu rosto meigo, como uma cachoeira a deslizar suas águas montanha abaixo, compreendia, diante a imensurável dor, a grandiosidade daquele momento, da grande transformação que aquele filho crucificado faria ao mundo. Violentada pela iniquidade dos orgulhosos e vaidosos doutores da lei, teve tomada de assalto a sua joia mais preciosa, mas em nenhum instante amargurou-se. Fez da sua dor e do seu martírio um estandarte que mais tarde iria servir de amparo e refúgio para outras tantas mães sofredoras. Maria de Nazaré, de órfão muito cedo a esposa convicta e fiel, de dona de casa a guardiã da Sagrada Família, de mulher humilde a santa na concepção da palavra, de guerreira da paz a símbolo da compreensão, do perdão. Assim é Maria. O mundo certamente continua a produzir outras Marias, moças jovens e sonhadoras, mulheres que amadurecem ainda jovens, mulheres que trazem para o mundo seus rebentos salvadores e que lutam para educar seus filhos, mas que infelizmente muitas perdem a luta e vê seus salvadores percorrerem suas vias cruzes por grande sofrimento e impossibilitadas de fazer algo para ajudá-los. Ah, quantas Marias nesse instante não se encontram diante dos seus Gólgotas, assistindo à crucificação de seus filhos na cruz dos vícios das drogas. Quantas Marias, neste momento, estão com seus corações dilacerados, vivendo suas tempestades de nuvens escuras. Quantas Marias, nesse instante, recebem os corpos de seus amados filhos para que os enterre, e no ato de desespero clama por justiça, e assim como Maria, mãe de Jesus, se cercam de esperança e fé, alimentam-se da grandiosidade do Pai maior e ali rogam o perdão dos céus para o amado Filho. Assim como em outrora, continuamos julgando os novos Jesus da vida. Continuamos crucificando com nossas línguas peçonhentas as fraquezas morais dos nossos irmãos, sem nos darmos conta que esta é a nossa maior fraqueza moral. Ainda gostamos de acompanhar as vias cruzes dos nossos irmãos menos iluminados. Ainda ecoamos os nossos gritos insanos como em outrora: crucifiquem, crucifiquem. Somos tentados ainda a esmagar a ideia do amor incondicional. Insistimos na construção dos templos exteriores, esquecendo o verdadeiro templo, o do nosso coração, assim como o templo eterno de Maria. Gente, eu agradeço pela oportunidade e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Quem agradece somos nós. Que mensagem linda, profunda, que serve para a gente meditar. Que coisa, que, que conversa, né? Você sempre gosta de chamar conversa, que vai ficar ecoando nos nossos corações, né? Eu vou. Exatamente. Palmeira, eu só queria pedir aqui, relembrar a nossa fala, a inicial, não somente a comparação entre Maria e a mulher atual, mas que fique em nós essa possibilidade de verdadeiramente abrirmos as nossas casas espíritas para essas temáticas tão polêmicas que hoje envolvem o mundo, envolvem as pessoas.
As pessoas estão temerosas, as pessoas estão com medo. A violência está aí, sabe? Eu acho que vocês viram aí um vídeo de uma senhora que foi. É uma loucura o que está acontecendo. Então, se a gente não abrir nossas casas para temas tão problemáticos, tão cruéis, trazendo especialistas, sabe? Nós precisamos unir a ciência com a religião. Então, nós precisamos trazer psicólogos, sabe? Precisamos trazer juízes, promotoras, para trazer esses esclarecimentos, mesclados sempre com essas orientações que a doutrina espírita nos oferece, para que a gente não caia na armadilha de simplesmente ser arrastado pela multidão e achar que todos esses que estão nesses equívocos sejam crucificados, sejam mortos, sejam isso, sejam aquilo. Então, eu acho que é de suma importância. Por isso, eu dou os parabéns ao André Luiz por esse trabalho do dia 9, né? E que a gente se atente exatamente para isso. Sem dúvida, é um assunto muito pertinente. A gente vê isso todo dia, é bem próximo da gente, que possamos realmente levar para mais perto do público. Alguém gostaria de falar ou comentar alguma coisa com Paulo? Só agradecer o retorno de Paulo e falando sobre a Mãe Divina, que nos enche, que limpa a alma, sei lá, sei que faz um bem muito grande. Obrigada aí, Paulo. Se mais alguém não quiser falar, vou pedir para Paulo encerrar-se bem, que essa mensagem, para mim, já foi uma prece. Para mim, já vai. Então, eu também achei, Palmira. Não é. Foi muito. Encerrar tranquilo. Eu sempre tive vontade, Palmeiras, desde 2013, né, nas madrugadas, tem aqui um bocado dessas mensagens que eles. Eu acordava sempre às 4 horas, fazia o evangelho e vinha essas. E Uma essa veio preciosidade dessa ficar guardada esse tempo todinho, né? o tempo todo. Então, Eu vamos. nunca tive maturidade nem coragem de falar sobre Maria, embora esteja sempre no meu pensamento, porque eu acho que esses espíritos da envergadura de Maria, para como eu disse no início, para quem vive na sombra ainda como eu, Como é nós. muita ousadia. É quase que buscar o inconcebível, mas vamos nós fazer nossa prece. Antes, Paulo, só um instante, em relação a essas mensagens da madrugada, eu pensei que você fosse seguir o conselho que eu te dei, conselho, ei, quem sou eu para dar conselho? A orientação que eu te disse. E você divulgar isso aí. Faz um Instagram, mensagens da madrugada, olha o título, e publique suas psicografias. São lindas, eu já li algumas, e elas tocam muito o coração, e eu acredito que se isso veio até você, é para que você possa compartilhar com aqueles que não têm o dom da psicografia, não têm o dom, não têm a sensibilidade, não tem, sabe? É uma oportunidade que a gente tem de ler coisas boas, entendeu? Então, faz isso. Beleza, vou continuar mandando para você fazer as correções. Pronto, e faz com todo prazer. Só Fazer a prece? deixa eu me orar dos olhos, viu? Que eu não estou Pode sim. enxergando Na é nada. hora. Então vamos levar nosso pensamento. Vamos agradecer a espiritualidade, aos nossos mentores, a esses irmãos que não desistem de nós. Estão sempre a se comunicar, direto e indiretamente. Estão sempre a nos orientar. Que possamos ter ouvidos de escutar para podermos superar as dificuldades, as nossas dores. Vamos pedir sempre
e nos dê o discernimento para separarmos sempre todos os acontecimentos que no momento nos envolvem. Muitas vezes aquilo que hoje nos parece ser ruim poderá ser sinais que a espiritualidade nos convida a termos paciência, tolerância e superarmos. Mas hoje vamos agradecer especialmente a nossa Mãe, Maria Santíssima, e de cada um dos que aqui se encontra, em todos os momentos de dificuldades, nos momentos de dores mais agudas, possamos colocar nossa cabeça no colo da nossa Mãe Santíssima. Ela estará sempre, em todos os momentos, presente para nos acolher, nos proteger e nos iluminar. Em nome de nosso Senhor Jesus, em nome de nossa Mãe Maria Santíssima, damos por encerrada a nossa atividade na noite de hoje. Com Deus, Cristo e a caridade para sempre. E assim seja, Senhor. Que assim Gente, seja, seu Paulo. Muito obrigado, viu? eu que Quero te agradeço, família. Eu agradeço por demais. Que assim seja. Fiquemos em paz. Obrigada, Paulo. Um abraço para todo mundo.